Olá, pessoal! Estamos hoje com uma edição mega especial do nosso Podiex por Karine Paiva. E hoje eu estou com o meu amigo João Kepler, isso mesmo. Ele veio aqui fazer uma participação mega especial. O João, que é um investidor, o maior investidor do país, com mentalidade ousada, uma pessoa que veio de uma, vamos dizer assim, de um resultado que não era tão expressivo e ele conquistou isso através de trabalho, mentalidade, conhecimento. O João, que é escritor de best-seller, pai, tem excelente resultados porque você quer conhecer uma árvore, olhe para os frutos. Então, os frutos mostram que ele é uma árvore frutífera. E o João está aqui. João, seja bem-vindo Uau, que bacana. ao Essa Podiex. apresentação fica até envergonhado. Eu estou muito feliz, muito Olha aqui, a grata. A mentalidade. mentalidade. Olha. E nós vamos falar sobre um tema que eu amo. Eu acredito que por trás de todo resultado existe uma mente. Eu acredito que nós temos sim um cérebro, mas não é o cérebro que vai fazer com que as coisas funcionem na nossa vida, e sim a nossa mentalidade, o grande programador desse cérebro, que é a nossa mente. Eu quero entender qual é a mente que está por trás desse grande investidor, Uau, desse grande homem. caramba, a mente é programável, né? Então, acho que eu vim programando essa minha mente para ser o que eu sou hoje. Não era o que eu sou hoje há um tempo atrás. Então, isso é uma prova viva de que a mente pode ser programada. É claro que a gente é muito reflexo daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, e a mentalidade vem das coisas que você tem consciência e que você não tem consciência do que está gravado lá, não é? E eu fui aprendendo isso com pessoas como você, que são especialistas, que estudam profundamente esse assunto. E eu posso dizer que eu sou um estudioso empírico. Ou seja, eu fui vivenciando e fui entendendo, cara, isso tem ciência, cara, isso funciona assim, aconteceu isso por isso. Né? Porque eu sou um cara da prática e tenho muitos amigos da ciência, então fui entendendo que o lé concré desse processo. E hoje eu consigo controlar essa mente, se eu posso dizer isso, eu consigo controlar essa mente. E quando você controla a mente, você controla tudo, né? Você que é um grande investidor, que investe hoje em mais de 1.700 negócios, que tem aí um percentual mínimo, não chega a 7%, né, de empresas ali Que não dão que certo. não dão certo. E vamos falar de empreendedorismo, Uhum. né? O É Brasil, porque por trás de toda essa empresa tem um empreendedor, tem né? empreendedor. O Brasil ele é composto por mais empreendedores, né, do que realmente empresário quando você olha nesse segmento. Claro que 90% das pessoas ainda não estão vivendo o empreendedorismo de fato, mas nesses 10%, vamos dizer assim, como é que é a mentalidade de um empreendedor que dá certo? O que, que você acredita que tem por trás de uma mente empreendedora que dá certo? Primeiro que essa palavra empreendedorismo, acho que ela deve ter a consciência dela em 10 anos para cá. Eu era empreendedor e não sabia que era empreendedor, a gente nem falava disso, né? Falava de outra coisa. Um empresário assim como a gente falava office boy, né? Trainee, essas coisas foram mudando, né? E hoje a gente fala em empreender. Então, o empreendedor, ele é um cara que tem uma mentalidade de resolver problemas. Então, todos os empreendedores de sucesso que eu conheço, eles têm o drive deles é resolução de problemas. Eles fazem mais do que demandado. Ou seja, um empreendedor não é um cara que ele tem aquilo script pronto. Agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Difícil um empreendedor ser assim. O empreendedor é um cara que ele acredita naquilo, ele tem uma resiliência alta, ou seja, pode acontecer qualquer coisa, altos e baixos, ele vai porque ele acredita naquilo que ele quer, ele acredita que ele pode, e ele vai para cima fazer. Agora, eu conheço empreendedores também funcionais, são empreendedores que trabalham dentro das empresas, mas que têm o espírito empreendedor, que é aquela história de fazer mais do que é demandado, não é só receber ordem. Mas isso tudo, essa atitude vem da programação mental de que ele tem de ser ou fazer algo pelos outros e também por ele. Quando eu falo fazer algo pelos outros, que é essa história de servir, de, putz, eu preciso resolver problema dos outros, eu preciso ajudar os outros, eu preciso construir algo, mas também eu quero que todo mundo ganhe. Você entendeu, sabe? Então, empreender, e os empreendedores de sucesso que eu conheço, todos eles têm essa característica de resolver problemas. E uma outra característica dos caras que têm mais sucesso ainda empreendendo é de aprender. É o aprendedor e não empreendedor. É o aprendedor. Então, a característica do cara de sucesso, o empreendedor que você
conhece aí, famoso, vários nomes que a gente pode dar aqui, Abílio Diniz, Adib e tantos outros. Flávio Augusto. Né? Flávio Augusto também. Eles são aprendedores. O Jorge Paulo, né? Jorge Paulo Lema e tantos são aprendedores. Os caras aprendem o tempo todo. Então, você para conversar com eles, você pode perceber que eles estão te observando. Mas ali não é para te criticar, nem para te julgar, é para aprender com você. As pessoas amam histórias, né? O ser humano, ele gosta... Por isso que nós gostamos de filmes, novelas, porque gostamos de história. Existe alguma história na sua vida que foi um desafio e que você enfrentou porque você teve uma mentalidade que talvez fosse contra tudo aquilo que estava ali evidenciado, né? Não vai dar certo, você não vai conseguir, você fracassou, mas uma mentalidade foi lá e te impulsionou? Bom, de novo, eu não aprendi a ser empreendedor. Né? As pessoas dizem, você nasceu empreendedor? Não, eu fui desenvolvendo essa mentalidade em muitas fases da minha vida, muitas vezes, coisas que aconteceram boas e não tão boas, que eu tive que enfrentar. Se eu não tivesse a característica de ser um cara guerreiro, batalhador e que não desisto, né? Se eu não tivesse essa característica, talvez eu não tivesse virado a página ou seguido em frente, que é o que a gente chama de resiliência, é o que a gente chama de quando tudo parece perdido, você vai lá e faz, né? Você vai lá e acredita. Então, duas vezes na minha vida eu tive um revés gigante, revés, não sei, falta de sorte, gigante em negócios. Então, primeira coisa que eu fiz foi não culpei o mundo. Não disse a responsabilidade, a culpa era não sei quem, é o cara que me traiu, é o cara que me... Não, fui eu. Então, eu acredito nisso. Isso é uma programação mental, concorda? Então, você tem que ser muito forte para isso, para dizer, caramba, eu sei que o cara me enganou, mas o problema fui eu que dei como é? Dei corda, ou dei espaço, né? Uma vez um empresário, ele falou assim, olha, eu só não vou dar um murro em você porque você é uma mulher, mas a vontade que eu tenho, porque na época eu era consultora e eu cheguei na empresa dele e ele falava, eu já contratei milhares de consultoria, ninguém resolve aquela história, né? E quando eu fiz avaliações, eu falei, olha, o problema da sua empresa é você. E ele ficou com muita raiva daquilo, né? Mas hoje ele deve agradecer você, né? Ele fala assim, olha, mas é as pessoas. Eu disse, mas quem contratou as pessoas? Eu falo pra minha equipe, eu não tenho que chegar pro meu funcionário, pro meu esposo, eu tô passando por isso. Não, eu quero isso. Então, essa é a minha responsabilidade. Exato. A história da sua própria responsabilidade, e esse foi um primeiro drive, sem saber que isso era ciência. E fui fazendo empiricamente, fui fazendo. E aí foi dando certo. A outra coisa que eu fiz quando eu me dei mal foi, peraí, eu não vou ficar chorando. Além de não culpar, eu não vou ficar chorando. Nem vou ficar me lamentando, porque não resolve. Vamos trabalhar, né? Todo mundo tem um luto, né? Tá bom, quanto é o luto? Meio-dia. Meio-dia. Eu também sou assim. Meio-dia. Aí vamos pra frente, vamos pras cabeças, porque, cara, só depende de mim. Aí se eu ficar lamentando, chorando... E culpando... aí que eu não ia sair nunca do buraco. Não ia sair nunca do buraco. Eu fui pra frente. Aí criei várias técnicas que, do sentido... Por exemplo, eu não... eu fui buscar coisas novas e meio que me blindei das coisas antigas. E depois eu olhei pra trás e fui resolvendo. Mas naquele momento, se eu ficasse lá e low, sabe? Com a cabeça pra trás e com a cabeça pra frente, eu não ia nem pra frente nem pra trás. Então, eu resolvi blindar. Peraí, eu vou blindar para trás. Não é que eu vou negligenciar ou jogar para debaixo do tapete. Eu sei que existe. Eu sei que tem bronca, mas vou olhar para frente. Aí, eu olhei para frente, tive resultados e resolvi tudo para trás. Liderança é um dos temas primordiais, é um tema central, na verdade, dos nossos programas. E eu gostaria de saber, o que você acredita, né, que um líder precisa ter para inspirar a equipe? O líder, ele precisa ser tão exemplo ao ponto dele ser líder ausente. O líder ele precisa ser ausente. Sabe o que é isso? Se ele não estiver na empresa, a empresa tem que rodar melhor que com ele. Porque ele precisa ser marcante como líder, que ele precisa ser gostado, querido e também ele pode se ausentar. O líder, para mim, não é o cara que vai lá toda hora e faz tudo para todo mundo. Eu faço todo mundo. Vão comigo, vai atrás de mim. Não, cara. Olha, o líder é o cara que inspira ao trabalho de todos. Quer dizer, eu tô aqui porque, cara, eu tenho prazer de estar aqui para trabalhar com esse cara. Sacou?
Então, para mim, isso é liderança. É claro que o líder tem que saber fazer, o líder tem que ser bom, tem que ser honesto. Aí são os atributos normais de qualquer pessoa, de qualquer líder, de qualquer... Só que essa história do exemplo e de você ser líder nos pequenos grupos e você se ausentar e o negócio continuar sem você precisar ter que ir lá. Só funciona quando eu tô lá? Caramba. Então, isso não é um líder. Deixa eu te contar uma parte legal. Eu comecei minha empresa com 4 cadeiras brancas compradas no Extra e uma mesa, né? E contratei 7 pessoas. E eu chegava para essas pessoas e falava, olha, nós vamos ter uma empresa, o nome dela vai ser GoX, vai ser uma empresa grandiosa e vai ser uma empresa chique, todo mundo vai querer trabalhar nessa empresa. E, tipo assim, eu vendia a ideia para eles e eles iam para a empresa. Você registrou na mente deles aquilo, porque eles acreditarem naquilo. Eles acreditaram no teu sonho, não na empresa. É isso. Em 4 cadeiras de plástico, eles acreditaram naquilo que você iria acontecer. Tipo assim, na cabeça dele foi assim, cara, se eu não tiver com essa mulher, eu vou perder o que vai acontecer. Ou seja, eu vou correr o osso agora, mas não vou comer o filé porque eu não estou acreditando. E nós tivemos... Sabe aquela história do bilhete de bolão, de loteria? Eu tenho que comprar esse bolão aí, que senão eu vou perder. Vai todo mundo ganhar, eu não vou. Não vou. É tipo, mas que sonho você vendeu, né? Então você percebe que é o sonho. É o sonho, verdade. E o que os empresários não sabem fazer. Eles não conseguem. E alguns chamam de cultura, outros chamam de liderança. Mas assim, você não sabe vender seu sonho para os seus colaboradores. Eles não compram o teu sonho. Se eles não compram o teu sonho, a tua empresa não vai, não anda, não vai para frente. Eles precisam embarcar naquilo que você acredita. Jim Collins vai falar sobre isso, que antes de você ter o produto ou ter o negócio, tem que ter as pessoas certas no barco. Você tem que convencê-las a ficar no barco. E lembrar que o barco vai ter que sair, né? Porque um bom barco, ele não está ancorado. É. O barco foi construído para quê? Para alto mar, para mar. altos problemas no mar, para enfrentar turbulência e etc. Turbulência no ar, né? Não é no mar. No mar é o quê? Os universitários aí, o mar é o quê? No ar é turbulência, no mar é o quê? Tem, né? Mar revolto? Revolto, sei lá. Mar revolto. João, todos nós cometemos erros, né? Eu já cometi e acredito que você também. Eu não. Não? E eu queria saber assim, vamos lá. Eu gosto de dizer que eu quero errar cada vez menos. Uhum. Errar rápido, mas errar. Se você pudesse dizer assim, não cometa esses erros no seu negócio, pela sua história, pela sua experiência, por tudo que você já fez. Quais seriam, talvez, eu não vou dizer assim, tem que ser 5 ou 7, mas 5, 6, 7. Cara, assim, ó, primeiro que errar, ele não precisa ser seus erros mais. Como assim, João? Errou, aprendeu, né? Não, mas não é só errou. Eu não preciso cometer erro. No passado eu dizia, cometa erros novos. Hoje eu digo, você não precisa mais cometer erros. Por quê, Karine? Porque tudo está transparente. Alguém já cometeu eles, né? Várias pessoas cometeram vários erros. E você tiver uma visão ampliada, você vai ver erros toda hora, todo momento. Então, por que você vai ter que cometer aqueles erros? Só se você quiser muito errar. Então, você não precisa mais errar. Eu falo isso para meus filhos. Caramba, na minha época eu não tinha... Eu tinha a enciclopédia Delta Larousse. Hoje você tem Google, ChatGPT, centenas de videocasts, podcasts, programa como o Pivotando, o meu lá do SBT, que fala de pivotadas da vida, de erros. Caramba, os empresários vão lá e dizem assim, eu errei por isso, por isso, por isso. Então, se eu tivesse que enumerar os meus erros, que eu não cometi mais porque errei, mas hoje eu já não cometo mais erros porque eu vejo os caras errando. Então, são 2 fases da minha vida, percebe? Os erros que eu cometi, que eu não cometo mais, e os erros que eu não cometo porque eu vejo errando, entendeu? Entendi. Então, como eu sou aprendedor, eu estou vendo o tempo todo. Vamos lá. Um dos erros que foi fundamental para me lascar, a gente está no Nordeste, né? Me lasquei. É que fala lascar. Fala, eu me lasquei. Para me lasquei, eu foi me lasquei. confundir o básico, que é o faturamento com lucro. Eu achava que o dinheiro era meu. Eu também achei. Que eu estava rico. Aí comecei a gastar, passava o cheque, e aí ia embora. Comprava o carro, a casa, viajava. O dinheiro não era meu. Da empresa. Eu sempre falo isso, né? Você está roubando a empresa. Uhum. Mas só que o empresário que acha que a empresa é ele, né? Aí mistura PPF com PJ, é uma loucura. Esse é um dos erros que eu cometi. Aí até eu entender que eu tinha que ter o meu próprio prolabore da minha própria empresa, que eu tinha que ser o CEO da minha própria empresa, tipo contratado, sabe? Sim. Caramba. Aí isso foi uma evolução gigantesca empresarial na minha mente, na minha mentalidade. Na minha mentalidade. Então hoje eu ensino isso
e não deixo as pessoas cometerem. Qual é o meu papel como pai? Treinar meus filhos para eles verem os erros que eu cometi, os erros dos outros, para que eles não caiam nessa esparrela. Maravilha. Esse é um deles. Tem muitos, né? Tem muitos. Agora, João, tem erros que eu nunca cometi. fala aí pra gente. Por exemplo, eu nunca fui mulherengo. Nunca fui Maria vai com as outras. Nunca fui farreiro. Nunca fui cara que tá todo mundo bebendo, eu também vou beber. Nunca segui manada. Para mim é muito claro, quando tá todo mundo por ali, eu não vi, por que eu vou por ali? Talvez o outro caminho seja melhor, sabe? Então sempre tive essa característica de ser um cara incomodado e de não fazer o que todo mundo faz. Então isso foi muito bom para mim, porque eu teria me lascado mais ainda se eu tivesse ido na cabeça dos outros. Agora o que dá certo é paleta mexicana, aí vai lá para mim, tuf. Eu nunca fiz isso, sacou? Maravilha. Eu sempre gostei de fazer coisas que ninguém fazia. Eu também. Porque a gente ganha dinheiro fazendo coisas que ninguém quer fazer. Para pensar. O que é difícil dá dinheiro. Dá dinheiro. Além de ser mais gostoso, né? Prazeroso. Então, o que ninguém quer fazer é onde você ganha dinheiro. Porque já que ninguém faz, tu faz. Então, tu é o besta? Não, tu pelo contrário, tu é o sabido. Porque tu tá carregando caixa hoje, amanhã tu vai carregar algumas caixas, depois vai ter centenas e milhares de pessoas carregando caixa para você, cidadão. Então, essa foi uma coisa que eu fiz que deu certo. Nós vamos quase aqui finalizando, mas tem... Oxê. Não? Ai, que bom. Oxê. Agora que Que eu tô bom. gostando. Pois eu também tô, então vamos ficar. Agora que eu tô gostando, ela quer acabar. Oxê. Então Meu amigo, vamos lá. então, é só dobrar o Pix. Eu vou aumentar. Não se preocupe. Eu amo uma coisa que eu aprendi. Você que me assiste. Karine, o que te fez ter sucesso na vida? Esse sucesso que eu já construí, porque tem outros que eu vou construir. Eu amo investir. Muito bem. Eu amo pagar. Eu aprendi que uma das regras do sucesso é você aprender a pagar. Quando eu invisto em alguém, quando eu vou lá e compro, quando eu faço investimento, eu também estou crescendo. Você falou uma coisa muito interessante no almoço. E é bem notório que você realmente é contra a manada. Você falou assim, o cara lá faz uma coisa, faz outra. Geralmente você critica quem faz muitas coisas, né? Critico. Eu critico no bom sentido, mas eu sou um cara que critico pela frente, tá? Eu não sou um cara que fico falando, porque eu não falo de pessoas. Eu falo de Comportamentos projetos. e projetos. Não, nem comportamento, eu não falo de ocasiões. Aquele evento que tal... Não, eu falo de projetos e negócios para frente. E se for falar de pessoas, eu falo delas para elas. E se for, também só for para construir, se ela estiver aberta a me ouvir. Também se não tiver, o problema dela não é meu, né? Então, eu não sei por que você trouxe esse assunto. Qual é o Tá, ponto? não, é porque na verdade você falou lá que como investidor, você aprendeu a investir em vários negócios. Você não critica uma pessoa que faz várias coisas. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer tudo. Eu preciso ter um ecossistema, saber onde eu posso investir para que eu não me perca. Faz sentido? É isso Faz mesmo? sentido. É um pouco de duas coisas que você está dizendo. A primeira, a mentalidade investidora. Sim. Foi o que mudou a minha vida. Quando eu me tornei investidor, eu passei a ser servidor. Porque quando você investe em algo, você serve algo. Então, isso foi uma coisa que eu era empreendedor. Ambos têm o no final, dor, né? Mas eu era só empreendedor. Eu era o cara captador. Sabe o captador, o vendedor? Que sempre teria tirar proveito de algo, porque eu precisava de ajuda, de apoio. Eu queria, investe em mim, me dá dinheiro, vem comigo, acredita. Empreendedor é um pouco isso, né? Inclusive vendedor também, porque todo Termina caindo um pouco em descrédito, né? Porque parece que aquela pessoa tá sempre sofrendo, precisando de alguém, cara, né? você não precisa vender nada para ninguém. Você precisa ser comprado, você precisa ser gostado. Uau. Então, essa é a chave do sucesso de um empreendedor. É o contrário. É ser desejado, né? É ser desejado, é ser gostado, querido. Se você consegue virar essa chave na sua cabeça, você vai prosperar. Porque quando o empreendedor ele quer muito algo, ele começa a virar o chato. O vendedor chato, sabe? O vendedor de consórcio, sei lá, o que fica ali enchendo o teu saco. Então, não é mais sobre... É sobre resolver o problema do outro. Então, por exemplo, se eu descubro a sua dor, que é, por exemplo, ter um carro e não ter o dinheiro para comprar e não pode fazer financiamento, se eu sei que você tem essa necessidade, eu te ofereço o consórcio. Sacou? Uhum. Porque você precisa disso e eu estou te ajudando nisso. Servir. É diferente e não ficar forçando a barra. Então, esse é o servir. A minha vida mudou quando eu virei investidor mesmo sem ter dinheiro. Porque eu disse assim, cara, se eu investir nessa... Uau, que mentalidade. Imagina aí, ser investidor sem ter dinheiro. Eu comecei sem dinheiro. Eu rapidinho, Você falou assim, é o maior do país. Como é que o maior do país não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. E a minha história
ela pode ser repetida centenas de vezes por qualquer pessoa que está nos assistindo. Eu comecei esse evento sem dinheiro. Pois é. Mas você começou aqui com a mentalidade investidora. Você queria que as pessoas que sentassem nesse evento tivessem prosperidade, aprendessem, melhorassem de vida. Tenho certeza que esse foi teu drive mental. O que eu acredito? É muito difícil, mas se eu não fizer, eu nunca vou conseguir. Então, as pessoas não estão acreditando agora, algumas, né? Mas se ninguém for aqui, porque tu não fala, não vai dar certo. Gente, os meus lançados não vai dar certo no Piauí, tá? Mas alguém vai ter que fazer, porque vai chegar um momento que isso vai mudar. De novo, se ninguém quer fazer, você foi lá e fez. Isso. É ali que você ganha dinheiro. É lá que você prospera. É um campo onde ninguém quer estar, é lá que você tem que estar. E aí, o que você fez? Ou uns dizem, cara, esse mar tem muito tubarão. Outros dizem, é lá que eu vou mergulhar, porque é lá que eu vou me dar bem no meio deles. Eu acredito. Sacou? Nisso. Então, velho, se você não é se arriscar e se jogar de um penhasco sem o paraquedas. Então, existe um plano, existe uma estratégia, né? Que aquilo que eu venho dizendo é posicionamento, estratégia e comunicação. PEC. A partir do PEC, a partir disso é que você constrói a sua história, né? Então, o investir, ele começa aqui, depois ele vai para o bolso, e não o contrário. Uau. Beleza? Então, o que é investir? O que você precisa que eu tenho? Se eu sei o que você precisa, eu te ofereço. Pode ser que não seja nem dinheiro. Quantas vezes eu ajudei a investir em alguém só com uma conexão? Só com uma porta aberta? Só com uma palavra importante, um ponto cego que ele não está vendo? Porque quando você treina a sua mente, você começa a ver pontos cegos. E como é que você treina a sua mente a ver pontos cegos? Sabe? Não, me diga aí. Você começa a ver coisas que as pessoas normalmente não veem. Porque elas estão tão no automático, no piloto automático, que não vê, não consegue enxergar. Não é que é burra, não é que é nada, não é que é cega. Ponto cego é, naquele momento você... Sabe mágica? O cara tira uma moeda da sua mão, você nem vê, mas a moeda tá ali. Porque ele não tá focando naquilo. Ele faz assim, mas aquilo já tá mexendo, aqui. E você acha que aquilo foi um truque, mas, cara, foi um truque de mágica, mas foi um truque da mão. Então, é olhar a outra mão, não essa. Presta atenção no que eu tô falando, olhar a outra mão do mágico, não a mão que ele tá querendo que você olhe. Então, o mercado empresarial, ele leva você a olhar a mão que ele quer que você olhe. Isso é para tudo, né? Você tá aqui eu sempre gosto de falar com outras palavras. Vender, negociar, fechar negócios é salvar vidas, né? É salvar vidas e com a vulnerabilidade correta que conecta. Você é uma pessoa que mostra suas vulnerabilidades. Isso conecta. Você, quando chegou aqui, eu não sei não qual é o meu lado. Se você tivesse um lado, você diz, não, eu quero sentar do outro para não aparecer o outro. Você não está nem aí para isso. Isso conecta. Isso é autêntico, é genuíno, as pessoas percebem. E as pessoas acham que enganam todo mundo o tempo todo e não enganam. Quem é de mentira, vai ser de mentira para sempre. Quem é de verdade, vai ser de verdade, não precisa nem forçar a barra. Então, não preciso dizer quem eu sou. As minhas atitudes vão mostrar quem eu sou. E eu sou off câmera, on câmera, no avião, debaixo do avião, qualquer lugar. Entende? Porque uma hora, quando você é de mentira, uma hora aparece. E quando aparece, no mundo digital que nós estamos, buf, acabou. Por isso que existe cancelamento. Que as pessoas não querem, eu não quero ser cancelado. Como é que você não quer ser cancelado? Você tá falando merda, pô. Não tem cuidado. Tem injustiça pra caramba, aí é verdade. Mas é porque, no mínimo, você deixou a bola pingando. Deixou alguma brecha, né? Aí já tentaram me xingar, me chutar, porque naquele momento eu deixei a bola pingando de alguma forma. Hoje eu procuro não deixar mais. Uau. Não é que eu não falo as minhas verdades, mas procuro errar menos. Como? Olhando os seus erros. João, acho que a palavra que você mais ouve no dia a dia, em eventos, palestras, é investe em mim, né? É muito comum. E termina que as pessoas... Eu sou muito observadora. E o que eu mais amo fazer é estudar e analisar pessoas. Muito bem. E claro que hoje eu estudei, mas desde criança, a minha avó falava assim, essa menina tem alguma coisa. E por conta de religiões falava, é porque ela tem não sei como é o nome que fala. Guiribogó. Tem uma coisa aí, lá, né? No Nordeste vocês chamam de quê?
Tem um sexto sentido, tem não sei o quê. Sexto sentido. Né? Mas tem intuição, não é intuição, esqueci agora o nome. Mas o que eu entendo? Que as pessoas, elas não se percebem, elas não se observam. A coisa mais óbvia do mundo é encontrar o João e perguntar, você investe em mim, investe em mim, investe em mim. Eu faço isso é a minha atividade econômica. Só que não é assim que funciona. Não. Então, quando você olha para alguém, para um negócio, que você, porque não é o que eu te peço, é antes, é o que você vê. Você olha para uma empresa, para um negócio, você está lá numa reunião que alguém vai te apresentar. O que uma empresa precisa ter, ou uma startup, ou uma pessoa precisa ter para que um investidor anjo se desperte? Quando você tem um posicionamento claro, você monta uma estratégia e aí você comunica corretamente. De novo, o mesmo assunto. É assim também com o investimento. Se o cara vem me oferecer aquilo que ele quer que eu veja, às vezes não funciona. Muitas das vezes não funciona. Por exemplo, se eu estou no elevador com alguém, acontece direto. Estou num avião, o cara chega, senta do meu lado, para quê? Para fazer pitch. Pitch é aquela apresentação. E ele quer me convencer do que o negócio dele é muito bom. Mas não é assim que funciona. A atração, ela existe quando existe a atração. Parece óbvio, mas não é. Então, por exemplo, se você faz bem feito aquilo e você mostra através de um bom posicionamento o que você faz e aonde você quer chegar e como você quer fazer, alguém pode se interessar por isso. Intencionalmente. Acontece mais quando você é intencional naquilo. Você entendeu? Não é que você vai fakear para poder o João investir. Não é ser interesseiro. É interessante. Ser interessante. Então, no elevador, o cara tem que dizer o quê para mim? João, olha, eu te sigo, você é muito legal, que bacana, que legal. Pô, isso aqui. Não é isso. Ou então, João, você é unicórnio, uma empresa de $1 bilhão, vou ganhar muito dinheiro. Vai, então investe aí no teu negócio. Porque se você acredita, você não acredita, como é que eu vou acreditar? Então, não é isso. Cara, eu sei que você tem uma preocupação com surdo e mudo, com a questão da deficiência auditiva. Esse é um problemão de, sei lá, 10 milhões de pessoas no país que têm deficiência auditiva. Cara, eu construí uma ferramenta que facilita a comunicação entre surdos e ouvintes. Uau, como é essa ferramenta? Sacou? Eu resolvi um problema no mundo. Como é essa ferramenta? Quando o cara pergunta como é essa ferramenta, não é que ele precisa de investimento. Eu já me interessei pela ferramenta. E isso que eu estou te contando é real. É a ferramenta chamada Hand Talk, mãos que falam. Foi assim que eu investi nela. Entende? Tem. Então, às vezes, você não precisa de 10 minutos, 5 minutos, você precisa de segundos com a pessoa. Sabe aquele problema tal? Eu resolvo dessa forma. Quer ver? Quero ou não. Entende? Já fizeram pitch para mim em avião, em banheiro, em tudo quanto é lugar. Acredito. Mas aí nunca é sobre eu que... João, eu estudei em Harvard. Certo. E o que isso vai mudar? Isso é bom para você, good for you. Entendeu? Você não... Vai mudar o que no seu projeto porque você é mais inteligente que os outros? O melhor empreendedor não é o cara que estudou mais. Olha, preste atenção no que eu vou te falar. O melhor empreendedor não é o cara que estudou 100 livros. Isso é muito bom para o seu porte, para o seu arsenal de vocabulário e ferramentas. Isso é muito bom. Repertório, né? Repertório. O melhor empreendedor, eu estava procurando essa palavra. O melhor empreendedor é o cara que já quebrou, sabia? Eu acredito nisso. Esse é o melhor empreendedor. O cara que já foi no fundo do poço e conseguiu sair. Eu gosto de falar isso, que eu não ensino uma teoria. A metamorfose, que é o meu produto, eu sou a metamorfose. Você é a própria metamorfose. Eu sou a metamorfose, eu sou o avatar transformado. E quando eu faço isso, eu faço com toda a minha alma, porque eu sei exatamente como que funciona, como é que é, quais eram as dores, quais eram as necessidades, o que roda, não. Então, quando eu estou ali, eu esqueço completamente qualquer número, qualquer retorno. É de fato aquilo que eu acredito. E você falou uma coisa importante que é pagar o preço. As pessoas ainda não reconhecem isso. Né? Acho que a maior dificuldade hoje é pagar o preço. Mas você pode pagar e comprar quem você quiser. Você pode comprar a palestra do Donald Trump. Ele vir dar uma palestra aqui, sem quem você quiser. Para não falar nome de qualquer pessoa. Mas e aí? E depois da palestra? Sacou? Então, uma coisa é você pagar o preço e tem que pagar, mas a questão é reter, é ficar
ficar, permanecer e construir laços. E você só constrói um laço sabe fazendo o quê? Servindo. Servindo. Só servindo. E é servindo, 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 e você fica essencial. Quer ver uma empresa que prospera? A empresa que se transforma em essencial. Pra Uma vida. empresa que se transforma em essencial. Se você for essencial, ele nunca vai te deixar, nem por preço, porque você é essencial para a vida dele. Sabe aquele cara, todos nós temos alguém ou algo que é essencial para nossa vida. Por exemplo, uma coisa simples, o WhatsApp hoje é essencial. Você não vive sem ele, certo? Certo. Então construa algo essencial para alguém. Não precisa ser para todo mundo. Pode ser para uma tribo pequena. Pode ser para um mercado, um segmento. Se você for essencial, tá tudo dominado. Não é fácil, mas também não é difícil. João, eu tenho uma pergunta pessoal. Pode fazer. Só tem que mandar o Pix. Eu falei até isso pra Karine um dia desses, que eu falo uma frase a jornada do empresário, do empreendedor, ela é solitária em alguns momentos. Não é que ela precise ser, mas quando a gente tem uma visão, quando temos um propósito, quando temos uma missão, às vezes eu penso isso, posso estar errada. A gente até poupa as pessoas, às vezes, que estão do nosso lado, porque elas não vão entender o porquê nós estamos fazendo aquilo. Só que tem alguns questionamentos. Como eu errei muito e eu procuro hoje fazer as coisas da melhor maneira possível, eu me questiono em uma área. Eu falo assim, será que eu sou errada em querer fazer as coisas que são completamente disruptivas sem ter a condição de fazê-las? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, mas você não deveria fazer isso. Mas é tipo assim, a pergunta mais assertiva. Qual é a linha, o limite entre arriscar e ser irresponsável? Uhum. Olha, essa é uma pergunta muito importante. E é uma pergunta responsável. Então, você não me parece irresponsável justamente porque você está perguntando uma coisa que é super importante. E eu me questiono muito até que ponto é disrupção ou é loucura. A chave disso, assim, é você ter a consciência do que você está fazendo. Porque tudo que é inconsciente, você não pode ser julgado. Então, por exemplo, se você errar inconsciente, ninguém pode te julgar. Você não sabia? Não sabia. As pessoas, inclusive, são julgadas, até as pessoas inconscientes são julgadas, é errado. Você tem que verificar se ela fez consciente. Aí a pena é maior. Então, a minha questão é a seguinte. Se você tem plena consciência e tem um plano para fazer aquilo, e eu sou contra quem diz, não é que eu sou contra, mas eu não acho que está certo você não ter plano B, C, porque você diz, se você tiver plano B, C, você não foca no A e você não faz. Eu não acho isso. Também não acho isso. Eu acho que sim, você tem que ter alternativas. Sabe por quê? Porque você não é só, você gera consequências, deixa dívida, deixa problema. Então, se isso vai acontecer, o que é que eu vou fazer se acontecer? Por exemplo, você fez um evento, né? Hã? Estoicismo, você Exato. ir lá. Eu aprendi muito isso. Isso foi o que realmente me salvou, inclusive, de muitos sentimentos como esse. Porque quando você quebra, quando você falha, é muito desafiador. Você fica vulnerável, você sofre. Então, Pois é, mas se você tivesse um plano B planejado, um pouco mais ou pensado, porque o empreendedor, não é que o empreendedor não planeja. Ele é tão rápido que não dá nem tempo. Não, é verdade. Então, mas ele tem que parar e respirar para poder agir. A disrupção ela é uma linha tênue realmente da irresponsabilidade. Então, sabendo disso, por que não pensar em alternativas? Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Bota o si. Bota o sizinho e começa a exercitar o si. Não é que você está profetizando que aquilo vai acontecer. Tem gente assim, você fica pensando negativo. Não, eu sou realista. Não estou pensando negativo. Eu quero, e eu vou te falar outra coisa sobre esse negócio da solidão, tá? Quando você é realista, você começa a programar e a organizar as coisas. Então você não é pego de surpresa. Se você faz um evento para 1.500 pessoas, vem 1.000, e se vier só 1.000? E se vier só 500? E se não sei o quê? Qual é o problema? Não é que você não vai fazer mas você já tem a alternativa para que isso aconteça. Então, isso não é irresponsabilidade no meu ponto de vista. Isso é ousadia e é investimento.
Além disso, quando você pensa como investidora, você pode até perder aqui. Mas você tem um plano para ganhar ali. Na frente. O que você tem que fazer é levar as pessoas para esse plano. É tipo assim, cara, não ganhei aqui, mas vamos ganhar junto ali na frente. Então você não tem que arcar com o prejuízo sozinho. Você arcar com o prejuízo em conjunto com todo mundo. Mas isso no osso. No filé você tem que distribuir. O problema é que tem gente que faz isso e não distribui lá na frente. Não, Aí se lasca porque não aguenta mais nada. E sobre a solidão, isso é natural. É a solidão do líder. Solidão do empreendedor. Todo empreendedor é só. Solitário. Porque tem coisas que você não deve compartilhar. Principalmente seus planos. Com gente que não acredita ou que não pensa como você, não tem a sua mesma mentalidade, não está na mesma frequência. Você só vai perder tempo. E a pessoa vai terminar te estressando, porque no fundo ela vai dizer, eita, veio uma palavra para você, e você vai se desmotivar porque aquilo não era para fazer, e você vai ficar pensando. Ao invés de fazer o sim, você vai pensar negativamente. Então, o silêncio, Karine, ele é providencial. Às vezes, você tem que ficar em silêncio porque você precisa dar um tempo para as pessoas acreditarem naquilo ou as pessoas esquecerem você. Às vezes, o silêncio é para você ouvir Deus. Às vezes, o silêncio é para você repensar na vida. Então, o silêncio é muito bom. É verdade. E aí, o silêncio, quando você sai dele, você sai transformado. Agora, tem que tomar cuidado para não ficar depressivo, né? Tudo é o Então, equilíbrio, né? mas aí essa história do trabalhar a sua mentalidade. Então, a solidão do líder, ela é necessária. Sacou? Uhum. O seu silêncio é necessário. O seu calar é necessário. Não é por menos que Deus te deu 2 orelhas e uma boca. Eu que falo muito. Mas era para ouvir mais. Eu ouço muito de verdade. É porque a gente tá no podcast, né? Quando eu comecei a fazer o meu, viu, Karine? Só uma fofoca. Lá no SBT. Lá é diferente da Jovem Pan, porque lá no Jovem Pan eu fazia de qualquer jeito. Não tinha nem roteiro. No SBT tem ponto, tem roteiro, tem que... Se eu não fizer as perguntas, eles me... Briga, né? né? Tem que seguir um script. Tem um negócio lá. E eu sou um cara muito transparente, autêntico. Eu fico agoniada. Tipo assim, me manda aqui um roteiro, eu não funciona. Manda eu gravar um vídeo, eu vou gravar bem melhor do que... Eu sei, claro, respeitando que... Fico tranquila. Respeitando, é isso que eu faço com as pessoas mesmo. Eu abro assim o cérebro delas. Respeitando que muita gente vem para nos ajudar, né? Vai ficar um pouco melhor. Mas eu gosto também de ser mais espontânea. Acho que a minha melhor versão é ser espontânea. Mas conta aí o Fuxico. O Fuxico é que eu não deixava as pessoas falarem. Eu falava por elas. Meu entrevistado não falava. Aí, nas primeiras entrevistas, o povo lá nos comentários, você não deixa o cara falar, pô. Aí eu aprendi. Não, peraí, tem que deixar o cara falar. Porque aqui no SBT é diferente, lá da Jovem Pan um bate-papo. Aqui é um pouco diferente. Então, é isso, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e não vai se chateando com os comentários. Você apaga comentário? Não. Não? Aconteceu um fato... Já te xingaram? Eu vou falar sobre isso. Eu tive uma viralização o ano passado, né? No final do ano. Falando sobre filhos. Foi um conteúdo que cresceu muito na rede social. Eu criei o projeto. No Brasil, é o único projeto que eu sei que trabalha adolescentes com inteligência emocional e mentalidade. E eu fiz aqui pelos meus filhos. Eu tinha um filho que ele estava meio com amizades que não conectavam. Qual a idade dele? Hoje ele tem 16. E eu fiquei pensando, como eu poderia contribuir com meu filho de uma forma que fosse mudar a vida dele? E eu criei o Nova Geração. E eu fui estudar. Pensando nele, né? Pensando nele. Aí eu chamei os meus sobrinhos e os amigos dos meus filhos. E nisso foi conectando com os pais que eu já atendia nas mentorias. Então eu estudei mente, eu estudei comportamento humano. E um corte teu viralizou. Exatamente. Aí eu botei um vídeo falando sobre isso. E aí viralizou. Foram mais de 2 milhões. Dizendo o quê? Essa é uma louca, isso é uma coach... Me esculhambaram, coisas terríveis. Ela merece morrer, ela merece ser... Porque você falou coisas pro menino. Porque eu falei que um pai não deveria colocar limites nos filhos. Teria que treiná-los. Porque uma criança, ela não precisa de limite. Ela precisa de orientação, ela precisa de educação. Mas não é educação de colocar em uma escola. E isso viralizou porque pegaram uma pequena parte. Não foi o contexto. Não foi o contexto. E aquilo ali foi meu primeiro teste de rede social. Porque assim, João... Você sofreu muito?
No começo, deixa eu te contar Você essa chorou parte. muito? Não chorei. Eu só li duas mensagens. Por que não leu tudo? Aí eu li duas, fiquei aquilo aí me remoendo, questionamento, apaga, não apaga, não apaga. Aí pronto, eu administrei aquilo. E deixei o vídeo viralizar e não me incomodei Eu aprendo muito com esses com comentários. os comentários Eu ruins. aprendo muito comentários que pensam diferente de mim. Quantas vezes eu já adaptei alguma coisa baseado Pegando aquilo, né? Pegando aquilo. Só que o que eu gostei foi, crescemos organicamente, tive muita visibilidade, o curso o curso não, que eu não vendo curso. Eu nunca vendi curso. Eu vendo uma transformação, uma visão de futuro que faz as pessoas quererem ter resultados. E aquilo ali me ajudou a ter mais pessoas conectadas com aquilo que eu poderia entregar para elas. Tudo bem. Bom demais. Eu dei até vontade de botar meus filhos para fazer. Bora. Não, eles já estão ensinando, né? João, eu tenho duas Você falou de treinamento, né? E eu sempre usei isso, eu treino, né? Meus filhos. E já vários pedagogos, não é educar, não é treinar. Educar é diferente de treinar, você tem que mudar isso. Eu não vou mudar. Eu também acredito em treinar. Tem que treinar. O meu filho, o menor, eu coloco ele aqui no... Esse grandão, hein? Não, eles estão lá trabalhando. Aqui tá tudo teus filhos. É aqui. tudo filho. O menor, ele coloca a mesa no lugar, né? Cadeira, as apostilas. Ele serve café e água nos treinamentos. Por que ele faz isso? Ele gosta. Mas por que ele gosta? Não sei. Não, então você não conhece ele. Certo? Certo. Então, vai. Você não conhece ele, né? Você tem que conhecer. Por que ele faz isso? Com certeza é para você falar exatamente o que você está falando. Olha o meu filho fazendo isso. A gente precisa conhecer o que nossos filhos querem. Ele gosta de energia, é verdade. Na verdade, eu sei a resposta e não soube falar. Você sabe. É isso, exatamente. Ele quer energia, ele quer atenção, porque a atenção é energia. Exato. Então, quando ele está aqui servindo uma água, um café, colocando material, as pessoas estão dizendo que ele é o máximo. Além de gostar, eu estou validando, ele já percebeu que você está isso. validando, que as pessoas... Ai, que é o filho E, na verdade, dela. nós gostamos daquilo que as pessoas estão validando. Uhum. Verdade. Isso. Vamos lá, duas perguntas importantes para a gente fechar com chave de ouro aqui. A primeira é, a penúltima, né? O Brasil está, na verdade, o mundo está em constante mudança. Tudo, tem coisas que eu acredito que é cíclica, né? Igual moda, uma hora funciona, depois para, depois volta a funcionar. Mas quando você olha, você viaja muito, você se conecta com muitas pessoas, você aprende com muitas pessoas e ensina também. Quando você olha para o mercado profissional, para o futuro, vamos imaginar daqui a 10 anos, o que você acredita que vai ser novo e o que vai permanecer? Você tem uma visão Mas você sobre fala isso? que no ambiente empresarial? Empresarial, negócio, modelo de negócio, gestão, pessoas. Ai, olha, tudo diferente do que a gente tem hoje. As mudanças de modelagem de negócios estão absurdamente rápidas. Hoje tem várias formas de ganhar dinheiro que não tinha 3 anos atrás. Ferramentas que hoje você tem que não tinha 3 anos atrás. E assim vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos. Então, você fala de 10 anos para frente, os modelos de negócio serão outros completamente diferentes. Hoje é possível você fazer uma empresa de um homem só, milionária ou bilionária, usando as ferramentas adequadas. Você, com uma ideia, com uma solução de um problema, as ferramentas corretas, gera aquela produção e vai. Isso era impensável até uma empresa bilionária tinha que ter prédio, mesa, cadeira, estrutura. Lembra da cidade? O cara mais rico era o cara que tinha um prédio maior. Lembra disso? Uhum. Hoje já não é mais assim. Amanhã vai ser muito mais diferente. Aí você diz, os robôs vão lá trabalhar. Os robôs já estão aí, não vão substituir. Acontece que desde a Revolução Industrial, o homem era na lavoura. Lembra? A mecanização da lavoura. Lembra? Foi facilitando e automatizando os processos. Quando o homem foi para a industrialização, o homem ficou fazendo trabalho repetitivos. Lembra Charlie Chaplin? Sim. Apertando. Lembra disso? Sim. Trabalho repetitivo. E nós fomos treinados a fazer trabalho repetitivo. E não trabalho de inteligência. Hoje, nós somos, depois de anos... E se você for olhar a educação há 100 anos, é da mesma forma. Formato, grade, do mesmo jeito. Por isso é que tem tanta mentoria, por isso é que tem tanto treinamento, tanto curso, porque as pessoas precisam desse adicional de inteligência. Acopla no chip mais inteligência, sacou? Não aquilo que você aprendeu que não serve de bolhufas. Não estou falando mal.
a educação básica ela é necessária. Então, o que vai acontecer é que nós temos que ser cada vez mais inteligentes para aprender a comandar a automatização e a robotização. E a inteligência artificial está aí para provar isso. Então, a gente tem que ser mais inteligente que o mais inteligente da mesa. Sacou? Entendi. E não mais burro. Se você continuar o mais burro hoje em dia, você vai ser atropelado e você vai ficar para trás e você não vai ganhar dinheiro. Fica insignificante, né? Você não vai conseguir faturar, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro é quem busca e traz a atenção para ele. E a atenção vai ter tanta força e tanto poder que vai ser a moeda de monetização daqui para frente. Atenção e inteligência. Que isso é feito aonde? Aqui. E quem está controlando e quem está ensinando isso? Você. Então você tem a condição de continuar produzindo os novos inteligentes do país. Fazer que a pessoa destrave a mentalidade. E os jovens faz parte desse processo, porque o jovem vai encontrar isso na frente. O cara que já está mais antigo, ele, tô com a vida ganha. Porque assim, eu já sei. Porque o Brasil... Tô velho. O Brasil, assim, primeiro, vamos lá, esse negócio de velho, né? Duas coisas. Primeiro, o Brasil aposentar é poltrona. Pijama. Totalmente errado. Errado. Totalmente. O cara estuda lá, se forma, estuda para concurso, passa a vida ali na corrida do rato. Sabe o que é a corrida do rato? Trabalha, gasta, fica sem dinheiro, espera o salário. Não sai daí, velho. Não tem inteligência para sair disso, beleza? Então isso é uma culturalmente no país, no Brasil. E aí você espera se aposentar com aquele salário ali para continuar onde? Na poltrona, na corrida do rato. Beleza. Tá tudo certo, não estou criticando. Agora, o que vai ser daqui para frente? O cara, ele começa a vida na aposentadoria e não termina. Lifelong learning. Eu vou fazer 60 daqui a 5 anos. Olha lá, 60 anos, olha que massa. Estou feliz da vida, porque eu vou recomeçar nos setênios, né? Vou recomeçar a vida lá. E aí vai ser um novo ciclo, uma nova jornada, novos desafios. Mas por que está assim? Porque eu estou com esperança de ter um novo desafio e não um descanso. Não sei se você está me entendendo. Eu estou entendendo. Ou seja, eu não quero descansar, não é que eu não quero me aposentar. Eu falo para o pessoal que trabalha comigo e para os meus filhos também, quando eu morrer, não chorem. Num sentido, claro que vão sentir saudade e falta, mas eu não quero ficar descansando, eu quero viver. Então, claro que eu tenho que ter tempo com meus filhos, mas eu tô aqui para servir. João, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero viver as fases. Você é um mestre? No sentido de ensinar, de Você é um mestre? Você gosta de ser chamado de mestre? Você se considera um mestre no conhecimento? Por que não? Sim, eu acredito que Você acha bonito? Mestre das startups, mestre da nova economia, mestre dos investimentos. Sim. Eu fico honrado quando me falam isso. Mas eu não gosto de ser chamado de mestre. Sabe por quê? Porque mestre, para mim, é conclusão. É o último degrau. É a última fase. Né? Não é. É verdade. Eu não gosto. Mestre, para mim, remete a uma estante cheia de livros lidos. É um cara numa poltrona, mestre dos mestres. Caramba, eu não quero ser mestre. Quero aprender todo dia. É honra o cara se chamar de mestre, mas, eu sou lifelong learner, eu quero continuar aprendendo. Eu quero viver aprendendo. Pode me chamar de líder que forma líder, beleza. Agora, mestre é uma coisa meio, para mim, conclusiva, sabe? O último degrau, assim. Não gosto. Eu gosto de aprender todos os dias, eu gosto de investir em conhecimento, eu gosto de saber que, por exemplo, aqui, vários momentos aqui, você desconstruir uma coisa que eu estava sustentando, isso é ótimo. Porque eu vou evoluir com isso, eu acredito nisso. Eu não quero ser uma pessoa que tem uma verdade absoluta sobre as coisas e ponto. Eu vou defender aquilo que eu acredito até que eu possa acreditar em uma outra coisa. Exatamente. E a provocação é muito boa. Por isso que você tem que sempre estar rodeado de pessoas que te provoquem, não que dizem amém. Verdade. A gente quer sempre contratar pessoas que dizem amém. Que batem nas costas. Bate nas costas. Ei, chefinho, e aí, beleza? Eu vou fazer o que você quer. Eu trabalho até 7 horas hoje. Ei, beleza? Bacana. Vou chegar às 7 amanhã, beleza? Cara, eu quero pessoas que dizem assim, você tá errado aqui. Isso aqui tem que melhorar ali. Porque são essas pessoas que vão fazer você crescer. E não as outras que dizem amém para você.
É porque o elogio, ele paralisa, né? O elogio, ele não acrescenta. Acrescenta, é aquilo bom. que- Elogio, é pô. bom, Você é bom, massageia elogio. o ego. Pois é, o elogio é bom, mas ele não te leva pro próximo nível. Ele Pois- só validou o que você conquistou. Ele é mas importante. É importante, mas o ego é a vaidade escondida atrás da porta. Mas eu acredito que o feedback, vem cá, deixa eu te dizer aqui, ó, faz assim, aprende assim. Tu já olhou pra esse lado Aí aqui? você, quem é você, Fede? Ele vai tirar o X da fralda. Você Mas- já ouviu algum empresário falar isso? Já, Quem é demais. você pra estar me dando esse pitaco? Demais. Ah, Eu conheço colaboradores que têm alto poder de criatividade, alto poder de desenvolvimento, de empreendedor interno, intraempreendedor, mas não externa. não está. Porque o patrão Porque o patrão não deixa. não deixa. Não deixa. Ou vai ver aquilo com outro. Já quer ser eu. Faz uma reunião Uhum. de criação de ideias e quando a pessoa fala, isso aí não presta, isso Esse não cara tá funciona. ganhando muito. É. Já quer ser eu. É. Acabou. E aí Então, você já Então, assim, paralisa sabe o que, aquela que o pessoa. empregado, um colaborador de uma empresa dessa tem que fazer? vazar. Vazar, meu irmão. Sabia que Ah, mas tá ali por quê? Por necessidade. Então fica um pouquinho, calma. O João não tá dizendo pra você largar seu emprego, mas você faz o seguinte, Faz um plano de teoria ação. das duas canoas. Sabe o que é isso? Você fica nas duas canoas até que a correnteza não... A tua perna não aguenta Isso. mais e você vai ter que pular. Quando você pular, você afunda a outra. eu falo muito isso. Você tá numa empresa que você não pode crescer, você não pode um dia se tornar um sócio dela ou crescer como conhecimento e até mesmo financeiramente, cria o teu plano, estrutura a tua saída de lá para que você, claro, não é, eu fiz uma metamorfose, já vou pedir demissão. Se você puder, Tem que tomar cuidado com se isso, tiver né? condição, mas eu Porque faço tem isso. cara que, pô, tem cara que diz, agora eu fiz, agora eu vou pular do prédio. Mas eu ensino isso para eles. Eu falo, se tem condição, sai fora. Agora, o que eu digo? Você está ao lado de alguém tóxico, está ao lado de alguém que está te adoecendo, não interessa se tu vai passar fome. É melhor porque você vai morrer de qualquer Não jeito. tenho dúvida disso. Entendeu? Uma pessoa Então, tóxica, sai. ela atrapalha a sua... Ela Isso. é uma âncora na tua vida. Isso. Então, eu falo, se é uma pessoa tóxica, sai. Não interessa se você vai para debaixo de uma... E você sente a energia ruim, né? Você sente a energia carregada. Então, Agora, aí, tá numa empresa e tá precisando ali, se organiza e sai. E também muda a mentalidade, porque você tá num lugar que não deveria estar, tem um problema em você também. Então, já faz as duas se coisas. acontecesse isso comigo, eu deixaria uma carta. Eu vou embora, mas vou deixar uma carta pra você, bonita. Tem um vídeo meme que o cara pegou uma banda de música e deu a carta de demissão e a banda de música tocando. Eu achei uma graça danada, porque é muito bacana, né? A sensação do cara se libertou, né? Agora eu tô comemorando. Mas assim, é bacana você... Deixa uma carta pro cara, dizer assim, velho, você não vai me ouvir, mas tá aqui. Tá aqui. Um dia você lê. Eu tenho hoje diretamente 12 colaboradores e eu falo para eles, vocês têm ideia de quem eu sou? Eu ensino para as pessoas que elas têm que crescer, que elas têm que mudar a mentalidade, que elas têm que prosperar e eu não tenho medo de ensinar isso para vocês. A minha empresa, eu deixo eles participarem. Eu mostro para eles os resultados, eu mostro para eles os números, eu ensino, eu conecto eles, eu gosto que eles aprendem. Eu falo. Mas isso porque você fez um teste de perfil dessas Fiz de pessoas. perfil e sou. É porque assim, você Modéstia à sabe parte, que não adianta abrir para um cara Não, que não é adianta. invejoso. Claro que teve muita gente que não ficou na empresa. Pois né? então assim, tem que tomar cuidado. Só para alertar quem tá nos ouvindo, né? Você não faz isso com todo Com mundo. qualquer pessoa. Então, Você não deve nem contar os seus planos para todo eu mundo. gosto da metáfora de Jesus. Jesus, ele palestrava para milhares de pessoas. Ele treinava 77. Mas Ele sempre tinha com quê? mentoria com 12. Com metáforas. Isso. Sempre Só para quem tinha conhecimento que conseguir entender. entender. Justamente para que ele não pudesse dar Pois é. o osso para quem era criança, né? Exatamente. A Bé falar. Então, eu sempre falo para eles, eu quero que essas pessoas, que são as 3 mais próximas da metáfora, quem tem entendimento, eu quero que vocês saiam daqui para algo muito maior do que a GoEx, ou que vocês se tornem empresários e eu me torne sócia de Pois vocês. exatamente. Você, Então, quem não quer crescer, eu falo, olha, merece gente, o lugar o que mercado tá. tá aberto. Eu fui a São Paulo, fui com a Karine lá pro escritório do Conrado, com o Flávio. Quando eu cheguei lá, a gente conversando, eu falei, Fran, Marcos, abre o computador, vou mandar um link para vocês têm que ver isso aqui. Então, eu gosto disso, de desenvolver, porque eu acredito nisso. Eu não sou uma empresária e não quero ser essa empresária que aprisiona. Eu quero ser uma ponte. Ou o Flávio vem pra cá com a trinca? Ele vai vir para São Luís, eu entrei em contato com... Não consegui ainda o retorno para trazer eles, porque São Luís é aqui pertinho. Ah, se eu te passo o contato do Douglas pra Entendeu? ver isso. Porque eu acho que faz todo sentido fazer aqui, Passa o contato do Douglas. Boa. para trazer eles.
João, você teria alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Quem é Karine? Eu sou uma mulher, filha de Deus, sou mãe, sou uma pessoa apaixonada pela possibilidade de servir, de contribuir de verdade. Sou visionária, sou ousada, gosto de fazer, gosto de construir. Eu gosto de colocar a minha mão na massa. E as pessoas te enxergam dessa forma? Sim. Sou corajosa. As pessoas te enxergam como corajosa? Corajosa demais, é o que eu mais ouço. As pessoas sabem que você é assim? Elas falam que eu sou corajosa. Só corajosa. Sabe que eu E sou as outras coisas? Sim, falam. Falam? O meu filho fala isso. Eu faço aquela dinâmica que eu pego, de tempos em tempos eu mando. Posso mandar pra você depois. Nós Manda somos pra amigos. aprender. Nós somos amigos agora, né? Uhum. João, o que você acha de mim? Quem eu sou pra você? Uhum. Porque eu não sou o que eu digo que eu sou. Também não sou tudo que dizem que eu sou. É quem não sabe o que é. Eu sou os meus resultados. Mas eu sou uma mulher bondosa, sou leal, sou honesta. Já traiu? Já traí. Já traí, não homem. Não tô falando no disso, casamento, tá qualquer mas coisa. já traí. No passado, por imaturidade. Se arrepende? Eu gosto Ou era de dizer necessário? que era necessário e eu aprendi com isso. Ah, mas era necessário. Era necessário. Nunca fiz. O que eu posso te dizer é uma grande verdade sobre mim. Uma grande verdade. Eu nunca fiz de caso pensado. Tipo, eu vou te trair porque eu pensei e calculei. E também por revanche. Por revanche. Então, por exemplo, eu vou te falar outra verdade sobre mim. A nova era é um dos meus maiores desafios e tá tudo bem porque a partir Esse daqui... nome é por quê? A nova era é um novo tempo. Tá. E é um teste. Porque eu olho assim pra uma pessoa e falo assim, puta que pariu, eu não vou mais ser boa com você. Ou você vai me pagar. Aí daqui a pouco eu falo, Gabriel, resolve aí, bota, deixa aí, ficar aí. E eu ensino pras pessoas que quando você deixa de ser bom, quando alguém te fez o mal, você nunca foi. Você pode Então, ser bom, você não pode ser bonzinho. E humanamente, às vezes eu falo assim, eu não vou mais ser assim. O bonzinho só se lasca. É. Só que eu aprendi que a minha índole é de servir. Uhum. Então, hoje eu acordei, pra você ter ideia, hoje pela manhã eu acordei... Nem dormiu, né? Nem dormi, meu esposo é testemunho. Eu acordei, botei um louvor e eu acredito muito em Deus. Eu sou uma prova viva de Deus. Deus, literalmente. E eu botei um louvor e eu não programei o louvor. Aí veio o louvor que você precisava ouvir. Eu sou um milagre, o louvor. E aí eu me levantei e eu comecei a orar. E eu falei assim, cara, eu já investi nesse evento. Eu vou pagar 2.800.000 reais nesse evento. E eu liguei para uma amiga. Vou te dar 100 passaportes. Procura os empreendedores que não têm condição de estar aqui. Procura aquelas pessoas. Procura as Karine 2015. Eu vou te dar 70 ingressos Start e 30 VIP. Tu vai colocar no VIP os que têm visão para aproveitar o lugar. E tu vai colocar os 70 lá no Start porque eles precisam também da etapa. Então, essa é a Karine. Boa demais. Eu não faço por dinheiro. O dinheiro é importante. E sabe o que é o pior? E eu valorizo. Que esses 100 que você deu só vem 30, 40. Isso. Infelizmente. Mas é nosso papel, né? Mas é o nosso papel. É o nosso A gente papel. faz a nossa... Você está fazendo a sua parte de generosidade e de fazer o teu propósito e aqui o teu chamado, né? Porque ensinar essas pessoas todas é um chamado. De alguma forma, você está sendo conduzida para fazer o que está sendo feito. Eu acredito que eu só aceitei. Isso era para alguém já ter feito, não quis, chegou na minha porta e eu aceitei. Sou zangada, sou muito direta e a minha microexpressão eu coloco botox, mas não dura muito, porque... eu faço... Faz com a Alicia seu botox, é? Não, eu faço com outra pessoa. Então, eu sou muito... O meu rosto... Não é Alicia o nome da dentista? Alicia, não faço com a Alicia. Mas ela é muito boa. Mas o meu rosto... Não gosto de ninguém que desvaloriza o outro. O outro? O outro. Ah, o outro. Desvalorizo o outro. Sou comprometida. Qual é o teu signo? Sagitário. Sou comprometida. Eu não entendo nada de signo. Perguntei Também só para não. perguntar. Também não, eu nem sei também... porque eu perguntei essa coisa. Se eu não entendo nada, que você pergunta? Aí, o que é Sagitário? Sei lá. Eu só perguntei. Eu tenho essa mania de perguntar as coisas que eu não entendo.
Sou família. Só pra ver se eu fico mais sabido. Mais sabido, né? Sou família. E sou essa pessoa. Muito bacana, bom demais estar aqui com você no PodX. 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 Olha, o primeiro podcast que eu vou... É videocast ou podcast isso aqui? Podcast. Videocast, é? Porque tem 2 xícaras. Olha aí. Aí um é água, a outra eu não digo o que é. Eu não pode. Não adivinha. Quem me conhece sabe o que tem aqui dentro. Pessoal, você que está nos assistindo, nós estamos com esse barulho aqui, esse eco, porque nós estamos no meio da montagem da maior e mais completa imersão até então aqui em Teresina, Piauí, a Nova Era. E vocês viram um barulho assim, ó? Não fui eu fazendo nada, não. É só a cadeira que ela faz barulho mesmo. Viu? E esse é o João. João, muito obrigada pela sua simplicidade, pela sua ligação que você me fez naquele dia. Boa. Que você... Foi a Deise. A Deise que conectou, né? A gente. A Deise. A Deise conectou. A Deise foi o anjo da guarda. Isso, é verdade. Ela te conectou e disse, acredite. Eu acreditei. Mas eu fiz essa mesma pergunta que você se fez. Como é que ela vai pagar esse evento? Foi? Falei ou não falei? Como é que ela paga? Porque eu entendo de evento, né? Eu sei o custo de evento, eu sei o que é botar mais de 1000 pessoas no lugar. Você acha que eu errei? Em relação ao quê? Ao evento? Não, você não errou. Eu acho que poderia ter uma preparação, coisas antecipadas à data do evento. Mas o evento tinha que acontecer e tinha que existir. Mas assim, nada que você não faça melhor o ano que vem. No próximo você vai me ajudar? O que você tem que fazer... A me ensinar os pontos que eu poderia melhorar. O que você tem que fazer no domingo, é? Domingo. No último dia. No domingo você tem que testar a venda do ingresso do ano que vem. Você já tem que abrir a venda do ingresso do ano que vem. Por que isso? É para fazer dinheiro? Não, pessoal. Para ver quantas pessoas estão committed. Ou seja, comprometidas com o que você construiu. Uau. Faz um preço bem baratinho. Uhum. Tá no nosso script, mas essa parte que você falou aí... Não é pelo dinheiro. É para poder haver... E vai ser bem barato. Para as pessoas se comprometerem. E são esses caras que comprarem... São esses caras, você vai botar eles numa comunidade e você vai tratar esses caras a pão de ló. Sacou? Porque são caras que foram all-in com você, acreditaram em você. Investiram para um ano. Para o ano que vem, um ano. Se ele faz isso, por qualquer valor que seja, ele acreditou. Ele foi impactado, ele teve resultado de alguma forma. E o tempo todo no evento você tem que dizer, cara, se uma palavra mudar a tua vida, já apagou. E toda hora você vai perguntar, tá pago? Tá pago. Tá pago? E o cara, se um levantar a mão, já tá valendo. Não fique triste se ninguém levantar. Aí ao longo do evento eles vão levantando. Então assim, são coisas que você vai construir. Tenho certeza que o ano que vem vai ser bem maior do que esse ano. Não sei nem se tem espaço aqui em Teresina para um evento gigante. Talvez no estádio, quem sabe. Amém. Não é não? Eu acredito. Uma vez no estádio. Bom, obrigado pelo convite. Obrigada, João. Obrigado por me chamar. Adorei sua família, adorei seus amigos, adorei tudo. E o ano que vem tem mais. Tem mais. Esse ano ainda, João. Você vem. A gente dá spoiler? Não. Não, né? Não, porque eu não tô sabendo. Não está oficial, né, João? Não, oficial deve estar, né? Se você falou com o meu filho, o filho manda em mim. Então, ela tem agenda, o filho manda em mim, acabou. Acabou. Deus te abençoe. Deixa eu apresentar a Cris, a minha esposa. Que bom. Eu vou visitá-los. Bora, vai lá. São Paulo. Faça a jornada. Você falou lá na ligação. Foi? Eu falei o quê? Você iria me receber em São Paulo e iria me apoiar, não foi? Que eu teria agora a sua proteção em São Paulo. Eu não tô apoiando, não. Tá, mas lá em São Paulo. Bora, vai, faz a jornada. Acho que para mim, assim, eu uso a jornada, que é um encontro com 50 empresários, serve como filtro para me relacionar, para fazer amizade, para entrar de sócio. Hoje eu uso. Aí o cara, eu quero que você invista no meu projeto. Faz a jornada. Exato. Que aí o cara nivela o meu pensamento, sabe? Fica tudo igual. Aí ele já sabe o que eu penso, o que eu quero, e o que ele quer. Todo mundo igual e fica mais fácil. O que eu vou fazer? Como nós vamos trazer a jornada? Ah, é a jornada que vem pra cá? Tô dando já spoiler. Primeiro eu vou fazer. A próxima que você for fazer, eu vou lá pra maio. A gente tá em abril. Eu vou pra viver. E aí, já vou ter mais conhecimento, mais habilidade pra trazer. Tudo bem. Mas você já aprendeu um bocado de coisa. Mas vamos... Valeu! Tchau, gente. Obrigada e até a próxima. Até o próximo podcast.